Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Meu calhambeque do tempo, Bibi, está ainda atolado aqui nessa sexta-feira, dia 25 de outubro. E eu vou então gravar meu sexto vídeo. Você vai assistir a ele no dia 28 de novembro. Mas ele está sendo gravado sexta-feira, dia 25 de outubro, quando eu estou empreendendo mais uma maratona de gravação de pelo menos 12 vídeos, dos quais esse é o sexto. São agora 11h17, não sei se eu consigo gravar 7 agora de manhã. Vamos ver. Se eu gravar 7 seria bom, mas acho que deu uma atrasada, os vídeos ficaram grandes. Tomara que pelo menos sejam apreciados pelo público, porque deram trabalho. Mas se não for apreciado, fazer o quê, né? Vamos lá, números 16, de 25 a 35. Aí está, números 16, 25, 35, hebraico de um lado, do outro a minha tradução, www.nossabiblialivre.com. Peço seu apoio financeiro ao meu trabalho. Vou ler a tradução e depois eu comento. Vamos ler então do 25 em diante. E ergue-se Moshe, e caminha ele a Datã e Aviram, e caminham atrás dele os velhos de Israel. E fala ele à comunidade para dizer: apartai-vos, por favor, desde sobre as tendas dos homens culpados aqueles, e não toqueis em total que é para eles, para não serdes arrancados no total do pecado deles. E são subidos eles, e desde sobre o estabelecimento de Coré, Datã e Aviram, desde ao redor, e Datã e Aviram saem eles, postados à abertura das tendas deles, e as mulheres deles, e os filhos deles, e a prole deles. E diz Moshe: nesta conhecereis que Yahvé enviou-me para fazer total dos afazeres esses, que não desde o coração de mim, se conforme a morte do total do homem morrem esses, e a visitação do total do homem é visitado sobre eles, não Yahvé envia-me. E se criação cria Yahvé, e abocanha o solo a boca dele, e devora ele eles, e total que é para eles, e descem eles vivos para o Sheol, e conheceis vós, que desrespeitam os homens esses Yahvé, e é, conforme o acabar dele para falar o total das falas essas, é rompido o solo que está debaixo deles, e abre a terra a boca dela, e devora ela eles, e a casa deles, e o total do homem que é para Corá, e o total do ajuntado, e descem eles e total que é para eles, vivos para o Sheol, e cobre sobre eles a terra, e perecem eles desde o meio da assembleia, e total de Israel que estava ao redor deles, e fogem eles para a voz deles, que dizem eles: para que não devore nós a terra. E fogo sai desde com Yahvé, e come ele os 50 e 200 homens, fazedores de aproximar o defumado. Bingo, 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 bingo. Esse trecho não tem uma, não tem duas, tem pelo menos 3 evidências de que estamos diante da descrição de um conflito com um templo.
a narrativa começara levando a gente a imaginar que era briga de diácono contra pastor. No segundo vídeo, a palavra assentamento me assustou. Eu falei, como assim assentamento? Assentamento é templo, não é tenda? E aí fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas prudentemente eu disse a vocês, vamos esperar o próximo vídeo. Bingo! Estou pronto para anunciar uma hipótese que daria tese de doutorado. Por trás desse texto está um conflito entre o Templo de Jerusalém e um templo que recusou fechar as portas. Peitou o Templo de Jerusalém. Então o Templo de Jerusalém não foi peitado apenas pelos sacerdotes dos altos, não foi peitado apenas pelos profetas, foi peitado também pelos templos que existiam à época. E o Templo de Jerusalém destruiu todos e comprou quem pôde. Quem não se vendeu, morreu. Vamos lá. Moisés se levanta, caminha ele na direção de Datã e de Avirã. O texto é todo censurado, todo mexido, todo corrompido, mas não contavam com minha astúcia. Parece que contaram com a falta de astúcia das Bíblias confessionais, porque não dá para você perceber isso lá. O que eu vou mostrar agora você não consegue ver lá nos textos, só se você estiver muito atento e já encaminhado com determinados temas à mente. Então vai Moshe até Datã e Avirã e os velhos de Israel vão com ele. E aí Moshe fala à comunidade para eles se apartarem, afastem-se das tendas. Aí aparece tenda. Ó. Quando fala dos homens, são as tendas dos homens. Ohel. Se afasta das tendas. Não toque em nada deles, que isso aí é imundícia. Na linguagem dele, né? Eles estão corrompidos. Vocês vão ser arrancados quando o pecado dessa corja aí for arrancado. Então sai de perto deles. E aí então eles vão lá para o estabelecimento de Coré. Ó, estabelecimento. Os homens têm tendas, Coré tem, aí o termo aparece Coré mesmo, está escrito com E. O estabelecimento de Coré, aparece o termo para templo de novo. E vai aparecer outro termo para templo de novo. Então, Datã, Avirã, vão lá ao redor, ficam todos eles, ficam postados na abertura da porta. Você vê que fica saltando, né? Datã e Avirã, aí Coré. Esse texto foi todo bagunçado. Ele precisa de um trabalho meticuloso de crítica textual, de reorganização da narrativa. Eu tenho vontade de comprar o clássico francês sobre crítica textual, que eu não tenho. No futuro, quem sabe, eu faça uma campanha específica para a gente comprar aquele manual francês. São 3 volumes caríssimos. Caríssimos. Quando eu falo caríssimos, é porque chega a casa dos R$6.000 um volume. Muito bem, então aí eles estão ao redor do estabelecimento de Coré. Então, nas tendas de Datã e Avirã, o texto está misturado, sai Datã, Avirã, a mulher deles, os filhos dele, a prole deles. Prole é que é a criancinha pequenininha, né? Aí vai o Moshe para a bravata. Vocês agora vão conhecer que Yahvé me enviou, eu sou o gostosão, eu sou o cara para fazer todos esses afazeres aqui do Templo de Jerusalém e que não foi por vontade minha, foi vontade de Yahvé. Quando vocês estão falando mal de mim, estão falando mal de Yahvé. Igual quando vocês peitam os pastores das igrejas. Não é o pastor que você está ofendendo, é Deus, blá, 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 blá. Vou ali vomitar, acredita nesta patacoada. Quem tem cérebro de geleia de cocô de ácaro. Aí ele roga a praguinha. Se esses homens que estão aí morrerem de morte morrida, eu não fui enviado por Yahvé. E se a vida seguir para eles como segue para todos os outros homens, eu não sou enviado para Yahvé. Agora vejam, porque uma criação, verbo bará, de Gênesis 1, criação. Uma criação cria Yahvé.
Preste atenção. O verbo criar está relacionado à construção do Templo de Jerusalém. Gênesis 1 é a reconstrução do Templo de Jerusalém como hipóstase e sinédoque para a reconstrução da nação. Aí, por hipótese minha, tem o templo construído e Yahvé vai descriá-lo. No mito aquático, a terra sai das águas, como diz em Pedro, né? Eles ignoram isto, que desde o princípio, pela palavra de Deus, os céus e a terra, foram criados os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio das águas permanece. Então, no mito, a terra sai das águas. Na vida prosaica, o templo é erguido da terra ou afunda na terra, no sentido de que ele é destruído, terremotos, guerra, destruição, qualquer coisa que seja. Então, a destruição do templo aqui, o templo de Jerusalém vai destruir o templo rival, e isso é hipostasiado na linguagem mítica. Yahvé cria uma criação, abre o solo, que é representado pelas águas, e o templo afunda. O templo afunda na terra. O templo e os sacerdotes e os seus funcionários afundam na terra que abre a boca. E aí Moshe fala, a terra vai abrir a boca, uma criação vai ser criada por Yahvé e vai bocanhar este templo, e vocês vão ver se eu não sou o cara. É a retroprojeção no mito de Moshe do enfrentamento entre o templo de Jerusalém e um outro templo. No mito, porque essas coisas não acontecem na vida real, Moisés acaba de falar, o solo se rompe, é a mesma linguagem do dilúvio, rompem-se as comportas dos céus e rompem-se as fontes do abismo embaixo. Mesmo texto do dilúvio. Então você tem textos da criação, textos do dilúvio e um templo sendo destruído. Aí a terra abre a boca, devora o templo e os sacerdotes, e a casa, devora eles e a casa deles. Casa em hebraico é bait, no construto Bet-El, casa de Deus, é o templo. Então, aqui está a palavrinha do hebraico que designa templo. Então, a terra abriu a boca, engoliu os sacerdotes, ou seja, o templo de Jerusalém matou os sacerdotes todos lá, e a terra engoliu a casa dos sacerdotes. A casa. Veja que no texto anterior, quando fala de Datã e Abiram, são as tendas deles. Cada um tem a sua tenda. Aí é a casa deles. É o templo dos sacerdotes. O estabelecimento deles é o templo deles. E aí morre todo mundo que está vinculado a Corá. Para mim, temos aí uma evidência, 4 indícios de que o templo de Jerusalém enfrentou um templo rival que não obedeceu à ordem, não fechou as portas. O templo foi lá e destruiu tudo e matou todo mundo. Continua. Eles descem vivos ao Sheol, porque a terra abriu a boca e cobre sobre ele. Não abre o buraco. Isso é mentira. Isso só acontece no papel. O povo vai acreditar, tipo esse povo besta de hoje, que chega aquelas pregadoras de mentiras, são mentirosas, despudorar. A cara delas é uma cara de mentirosa, a cara deles é cara de mentiroso, mas o povo está hipnotizado. Então eles falam as maiores mentiras. Fui no inferno e voltei, Deus criou braço em quem não tinha braço, e estas bestas lustra-branco acreditam em tudo. Mas na vida real não acontece nada disso. Mesma coisa aí, não abriu terra bosta de boca nenhuma, não engoliu nada. O templo foi lá, destruiu, matou todo mundo, e aí escreve, faz a ata, jogando isso para o mundo mítico e dizendo, a terra abriu a boca, engoliu. Não, foi destruído a martelo e matado a espada mesmo. Aí, o povo então sai correndo, porque
A mitologia quer que o povo desenvolva medo, respeito e medo do Templo de Jerusalém. Oh, vamos sair correndo, a gente quem tem medo de a terra comer a gente. Ai, tô com medo, tô com medo. E agora sai fogo e mata lá os 200 homens que fizeram aproximar o defumado. O que isso tem a ver com o templo? É porque o texto está contaminado. Alguém pegou o texto da disputa com o templo, achou que aquilo ali não devia, não mexeu, continua tudo lá, os indícios, não apagou nada, mas enfiou aí uma disputa falsa entre dois camaradas, não teve criatividade e copiou o nome dos outros lá da mesma disputa do fogo, ou então outro lá que foi tirado daí, vai saber, e misturou tudo. Agora nessas Bíblias Santas você acha que é uma coisa só, mas aí tem duas confusões misturadas e o texto fundamental é a disputa do Templo de Jerusalém contra um templo que não obedeceu a ordem de fechar a porta porque só pode ter um. O Templo de Jerusalém é Highlander. Só pode haver um. Aí o outro templo falou, não, nós vamos ficar de pé. O Templo de Jerusalém foi lá e falou, quer ver que não? Matou todo mundo e destruiu o templo. Você pode estar absolutamente certo que eu sou capaz de escrever um artigo e publicar numa Qualis A1 da CAPES, desse texto dizendo o que eu disse nesses 3 vídeos. Eu primeiro mostraria como o texto está corrompido, depois eu mostraria os termos que são usados em contexto de descrição cosmogônica de templo, e então eu faria a exegese e defenderia a tese de que por trás há aí o registro de um conflito entre o Templo de Jerusalém e um templo rival, que não dá para saber qual é. Mas já passou minha época de gastar semanas escrevendo um artigo. Prefiro aqui falar com quem me dá atenção. Os meus artigos não foram merecedores de atenção de ninguém. Então, vou ficar aqui neste meu mundinho. E no futuro, quem sabe, alguém se inspire nesse vídeo e faça a sua tese de doutorado, porque estes 3 vídeos no conjunto constituem uma tese de doutorado e faço questão de mijar no muro. Quem defender esta tese, faça referência a meus vídeos, por favor. Agora, é uma hipótese. Eventualmente está errado. Neste canal, tudo o que eu digo, tira o que está errado, o que sobrar está certo. Mas eu aposto um braço de que temos aí registro, agora censurado, desconfigurado, descaracterizado, da batalha entre os sacerdotes de Jerusalém e, pelo menos, um outro templo. O templo brigou e matou profetas, o templo brigou e contratou levitas, e o templo brigou, matou e destruiu templos e sacerdotes rivais. Manda muito esta bagaça. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Sim, a minha tradução é uma tradução estranha, porque tem que ser mesmo. Não é uma tradução comportadinha, para você ler e ouvir o pastor. Lasque-se o pastor para lá. É uma tradução estranha para tentar expressar, como neste vídeo, a voz dos mortos. Eu sou um necromante. A minha função é fazer os mortos falar, ou eu não presto para nada. Se eu não conseguir fazer os autores mortos do texto falarem, se a minha tradução não servir para expressar o que eles de fato disseram, eu não sirvo para nada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Quem diria, hein? É praticamente um arqueólogo sentado numa cadeira olhando para um pedaço de papel. Arqueólogos vão lá e caçem, porque provavelmente vão achar.